estarmos aqui nessa casa de oração e trabalho, para aprendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus. Hoje, especialmente, como nesse mês de outubro, estamos comemorando os 25 anos de fundação da nossa casa. Tivemos no dia 5 a palestra com nossa irmã Lindinei. No dia 12 tivemos a palestra com Valdete Falcão. Hoje, dia 19, teremos a palestra com o nosso irmão Alberto Flávio. E na próxima semana teremos a palestra com o nosso irmão Ricardo Brandão. E será a comemoração, eu digo, final, onde teremos um bolo para comemorarmos e temos um parabéns também. O nosso irmão Alberto Flávio, assim como eu, tivemos a oportunidade e a honra de podermos participar da fundação do Centro Espírita Joana de Ângeles há 25 anos atrás. Então é uma honra para nós podermos estar presentes numa casa que leva o nome desse espírito tão grandioso como é Joana de Ângeles, né? Então, para iniciarmos a nossa reunião da noite, eu vou pedir para o nosso irmão Luiz Henrique para ele fazer a leitura do livro Sinal Verde. Uma alegria, né? Com certeza. Normalmente, quando a gente vai fazer a leitura do livro Sinal Verde, que é psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Iluminado de André Luiz. E abrindo aqui são, deixa eu ver quantas pessoas deram vocês. São 50 mensagens, não é? Aqui nesse livrinho pequenininho. E eu abri na 6ª mensagem, aleatoriamente a gente lê. Experiência doméstica, ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado, com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. Evite as brincadeiras de mau gosto que, não raro, conduzem a desastre ou morte prematura. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Aconselhe a criança e ajuda a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta, a respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, esboçar ou ser útil, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais
e compromisso de elevação nas áreas da humanidade. E por último, muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Para reflexão, todas estas mensagens. Vou pedir para o nosso irmão Jurandir fazer a prece inicial, por favor. Meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento alto e nos colocar no coração a luz da espiritualidade de Jesus. E assim dizemos: Mestre amado, estás a todos os momentos a nos oferecer a tua bondade e o vosso ensinamento evangélico através daqueles que conhecem o caminho iluminado que deixaste para nós. Nós aqui estamos a rogar que tenhamos a oportunidade de ouvir o irmão que aqui irá pronunciar sobre o vosso Evangelho, que tenhamos a oportunidade de entender nas minúcias que deixastes para todos nós. Que o vosso divino amor se encontre presente para todos nós nesse momento. E que tenhamos a paz, o amor e a caridade que nos deve. E a vossa paz e este amor esteja conosco, hoje e sempre. E assim pedimos a permissão à nossa mentora Joana de Ângeles para iniciarmos a reunião. Que assim seja. Bom, meus irmãos, eu passo a palavra para o nosso irmão Alberto Flávio. E eu vou ficar aqui hoje porque não tem nada de data show, né? Então eu vou ficar desse lado. Boa noite, meus irmãos. As pessoas que nos antecederam, os colegas que nos antecederam nas conversações com você, quando eu faço palestra, em sua conversa, eles seguiram falando em todas as encarnações de Joana, passando por alto em todas as encarnações, e eu preferi me abster de seguir nessa linha e escolhi, como não foi nos dado nenhum tema, falar sobre Joana de Cruz. Ela é o começo de tudo. Né? A partir do exemplo demonstrado por ela, é que a gente percebeu a grandeza do trabalho que se iniciava ali, naquele momento. Para a gente compreender quem era Joana de Cruz, o momento e o ambiente que ela vivia, por exemplo, na Roma Imperial, as mulheres, se hoje muitas partes do país, do mundo, as mulheres ainda são consideradas seres não da mesma igualdade dos homens, na Roma Imperial ela era considerada um ser inferior. Isto é, de 1 até 12 anos, ela era tutelada pelos pais, pelo pai. A partir de 12 anos, ela já estava apta a casar. Normalmente se casava com homens mais velhos. E o que é que foi acontecer?
A partir desse momento a mulher casou-se, aí ela seria tutelada pelo marido o resto da vida. A partir do momento em que o marido fosse embora, morresse, ela era tutelada pelos filhos, ou pelos cunhados, ou por quem quer que ficasse na administração daquele patrimônio. Então a mulher, ela nunca tinha vontade, ela nunca tinha voz, ela não podia se pronunciar. Aconteceu também através de muitas lutas, a mulher conseguiu frequentar, por exemplo, teatro, só que era determinado que elas ocupassem as últimas fileiras do teatro. A discriminação era tão grande que numa peça teatral, por exemplo, os atores femininos eram representados por escravos, por homens escravos. Nem as mulheres escravas podiam aparecer. E Joana vivia nesse ambiente, quer dizer, reencarnada, segundo informações de Divaldo, para cumprir naturalmente um compromisso que tinha sanguíneo, da família sanguínea, e aí a gente tem que saber a diferença do que é uma família sanguínea, o que é uma família espiritual, são laços de sangue que você reencarna para cumprir naturalmente uma missão junto àquela pessoa que em outra encarnação foi provavelmente o seu círculo familiar e que você tem realmente um débito com ela. Diferente de quando a gente reencarna numa família, que essa família é um laço espiritual que a gente se aproxima pelo pensamento de ideias, pelo pensamento de ideais. Então Joana, ela casou-se com o intendente, que a gente começa a pesquisar, ele era quase um prefeito, né, daquela cidade, dentro de Cusa, um homem de caráter muito duvidoso. As citações aqui, por exemplo, ele e Pilatos tinham o mesmo caráter, eles se reuniam, conversavam sobre assuntos que podiam levar vantagem já na Roma daquela época, e esse homem tinha um caráter íntegro, era um homem de um caráter duvidoso. As ações dele envergonhavam a Joana, e ela, em um determinado momento, conversando com uma das suas servas, ela ouviu que Jesus ia fazer uma pregação, ia falar para algumas pessoas, e ela falou que Jesus falava sobre liberdade e paz. Ela, empolgada, porque era o que ela almejava na vida, era se libertar e ter paz, ela foi a essa palestra. Nessa palestra, Jesus, os historiadores tem umas controvérsias aí. Jesus falava em aramaico, outros acho que ele falava em hebreu, etc. Mas que quem fazia a tradução do que Jesus falava para ela, para Joana, era a sua criada. Ela ficou encantada. Jesus, com aquele jeito manso dele de falar, com aquele magnetismo enorme, né? Começou a encantá-la. Ela realmente apaixonou-se à primeira vista pelas ideias, pelo que Jesus pregava. E ela queria seguir com Jesus. E Jesus, já mostrando, talvez, e aqui não é pretensão nossa, nas obras que a gente lê, mostrando que nós temos uma missão, né? É o que a doutrina espírita nos traz, e que nós temos compromissos. Ela queria fugir ao compromisso. Jesus mostrou para ela que ela estava querendo fugir ao compromisso, queria segui-lo para onde ele fosse, trabalhando com ele, mas ela seria mais útil, ela estaria cumprindo mais o compromisso reencarnatório dela, ficando ao lado daquele homem, respeitando, cuidando dele de forma desvelada, como ela fez, a partir de então, tal qual se cuida de um filho, vendo as virtudes daquele homem. Vai ver algumas situações onde houve a mudança no comportamento de Joana de Cusa. Ela não é que suportar, porque a reencarnação ela nos propicia a gente resgatar, a gente cumprir compromissos, mas se a gente cumpre esses compromissos obrigado, né, e a mulher faz raiva para ela assim, dizendo, não, só falta pouco tempo para eu me ver livre de você. Não está sendo uma proveitosa essa minha encarnação, né? Não está sendo alguma coisa que eu esteja fazendo
para me iluminar ou para iluminá-lo. Eu estou, muitas vezes, arrastando novamente para outra reencarnação que pode ser mais sofrida do que essa. Por quê? Porque se a gente aceita uma provação, se na encarnação nós temos uma doença, se a gente tem que atravessar por um processo de sofrimento, e você aceita de bom grado, você aceita sem reclamação, sem contestação, sem mágoa, sem estar se queixando a todo momento para os familiares, que eu carrego uma cruz muito grande. Eu sou uma pessoa muito sofrida, eu estou desesperado porque você assumiu o compromisso que você tinha condições de cumprir. Se hoje você está realmente querendo abrir mão desse compromisso, querendo fugir desse compromisso, é diferente. Divaldo conta uma história de Chico Xavier, em que ele, num contato que teve com Zé Arigó médico de cura, ele, Chico, o que você tem no olho? Chico é praticamente cego no olho, depois ficou cego. Ele contou da história, Arigó disse, eu faço uma cirurgia, você fica bom. Você veja a grandeza de Chico. Ele olhou e disse, esse problema que ele estava no olho, era um problema, cara, que ele tinha que passar por aquele processo, era um resgate que ele tinha que fazer. Ele disse, se você me curar aqui agora, eu vou ter que vir em nova encarnação com esse mesmo problema para resgatar o que eu tenho que resgatar. Então é melhor deixar assim. Ora, qual a atitude da gente estando encarnado? No plano espiritual não, você tem realmente aquele compromisso para reencarnar, para fazer realmente o resgate, para melhorar. Mas quando você está na carne, você fica se queixando que tem pouco dinheiro, que tem problema de saúde, né? Que não é tão bonito, que não é tão rico, que não tem tantas habilidades quanto qualquer um. E aí Jesus fez ver a Joana que realmente ela seria mais útil, né, no processo onde ela se encontrava. E o que foi que aconteceu? Jesus passou a orientá-la, inclusive a gente vai ver aqui que ela passou a contribuir com as causas de Jesus, eles tinham uma condição boa, né, e ela ajudava naquele processo, que inclusive era Judas que cuidava dessa bolsa, desses valores, para ajudar aquelas pessoas na noção do caminho, que tinha realmente aquela acolhida, aquelas pessoas que sofriam de diversos males físicos, emocionais, psicológicos, etc. E ela passou então a ser uma colaboradora de Jesus. Joana, segundo Humberto de Campos, ela tinha 3 virtudes que seriam realmente assim gritantes. Uma era a rara dedicação, e a gente viu que ela, mesmo na cruz, mesmo sofrendo flagelo, ela não realmente a fé, era a verdadeira fé, era outro, a qualidade dela, e um caráter nobre. Então ela tinha realmente com ela essas 3 virtudes que, aliadas ao amor que Jesus transmitiu para ela, ela começou a fazer um trabalho que a gente hoje é que está conhecendo algum trabalho de Joana, né, no plano de educação, no plano de transmitir conhecimentos que ela já fazia naquela época. Uma das passagens que tem Jesus conversando com Pedro, porque é uma existência, eu só leio o trecho que ele cita de Joana de Cusa, que ele diz, Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Aí no final ele diz, já pensaste se a tua esposa cuida das plantas da tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas, a qual das duas cabe a responsabilidade maior, a tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa oportunidade por toda a vida? Então, a gente vê que naquela época, com contato com Jesus, orientada por Jesus, direcionada por Jesus, ela passou a fazer um trabalho de educadora. Já mostrava ali a vontade e a dedicação, por exemplo, a uma causa e a educação voltada para isso. Vocês podem observar que em todas as outras encarnações, ela sempre estava voltada para a educação, sempre voltada para
para um trabalho de ajuda, sempre voltada para um trabalho de literatura, de arte, etc. E então foi a partir desse encontro com Jesus que ela começou a ter realmente essa visão. E das mudanças que Joana teve a partir desse contato com Jesus, aí tem ainda na narração de Humberto de Campos, o que mudou em Joana com aquele diálogo que teve com Jesus, aquele contato amigável que ela teve. Em primeiro lugar, fixou o lado bom do companheiro. Isso faz de conta que nós estamos encontrando com Jesus, né? E que poderá nos proporcionar essa mudança. Ao invés de você observar que a pessoa que está ao seu lado, seja companheiro, irmão, parente de alguma forma, você observar o lado ruim, você vai criar problemas, você não vai conseguir realmente ver as pessoas como elas efetivamente são, porque todo defeito todo mundo tem. Você tem que fixar o lado bom que tem seu companheiro. Se você escolheu aquela pessoa para estar do seu lado, era porque ele tinha qualidade. Depois que casa, depois que tem filhos, você começa a ver defeitos e número de defeitos. E isso aí realmente não vai nos ajudar em momento algum a superar essa prova, essa transição, né, naturalmente, esse resgate que nós temos que fazer. Divisou em todos os labores uma luz oculta e sagrada. Prendeu com suas dores, dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com afazeres subalternos para que os filhos tivessem pão, desenvolveu a serenidade da resignação, tornou-se corajosa e fiel, ampliou sua compreensão de Deus, aproveitou as menores oportunidades para desenvolver um embrião vacilante das suas virtudes e desenvolveu uma alegria sincera. Vocês vejam como esse encontro com Jesus proporcionou a ela tudo isso, quando ela só queria, na realidade, era se livrar do marido que não a fazia feliz e que a tornava, ao mesmo tempo, infeliz. E Jesus, mostrando que a reencarnação dela tinha essa finalidade, mostrou outras situações. E a gente começa a ler a história de Joana de Cusa, por exemplo. Ela tinha 2 filhos, mas só se fala do filho que foi queimado com ela na cruz. E depois, na decorrer, através da psicografia de Valdo Franco, se entende que é o Nilson. E que Nivaldo era o outro filho. O Nivaldo era o filho mais velho, que ninguém fala muito dele, ele andou por aí em algumas encarnações diferentes, mas o próprio esposo, depois do processo reencarnatório, quando ela reencarna como a Clara, né, Clara de Assis, ela faz com que Nivaldo reencarne perto também, que o Nilson, que era o filho que foi crucificado, que foi queimado com ela, também reencarna, e o próprio esposo, ela continua cuidando dele, mostrando que o simples resgate que ela teve com ele não a eximiu mais de tentar ajudá-lo, de fazer com que ele procurasse também evoluir e passar por esse processo. A gente descobre que Nilson realmente era o filho dela, e Divaldo explica que Nilson, durante todo esse processo de reencarnação, que ele ficou com o inconsciente adormecido, porque ele ligava Jesus à dor que ele sofreu. Porque ele disse à mãe, a bijura, quer dizer, ele mandou a mãe negar Jesus para ele se salvar. Era uma forma que eles tinham de se salvar. Se eles dissessem que não acreditavam em Jesus, se eles negassem Jesus, eles escapavam. E ela não abjurou, ela não negou e foi queimada junto com ele. Segundo Nivaldo, ele só passou esse processo, né, de desbloqueio inconsciente que ele tinha com relação a Jesus nessa última encarnação, nas últimas encarnações, principalmente por Divaldo. Ele acredita a Divaldo a forma que eles trabalharam, o que eles fizeram, né, em prol daquelas crianças lá de Salvador, tudo abandonado, atirando crianças de baixo benefício lá, de prostitutas que não tinham nem condições de cuidar, recebendo crianças na porta, inclusive uma que era a mãe do obsessor de Divaldo, né? Naquele processo é que ele conseguiu resgatar e compreender a grandeza do que Jesus dizia. Ele tinha aquele trauma com relação a Jesus e não conseguia se libertar disso, porque toda vez que ele procurava fazer o bem, ele se lembrava de Jesus como
o culpado da sua morte, mesmo inconscientemente, mesmo no processo reencarnatório. A gente esquece do que aconteceu, mas ele tinha gravado tão profundamente no seu inconsciente que ele recusava Jesus. Então nós vimos assim, essas revelações mostram que o trabalho de Joana de Ângeles, quer dizer, não só foi de uma educadora, não só foi, mas de pessoas que realmente estavam no processo junto com ela e que ela contribuiu para que essas pessoas tivessem um desencarne muito, muito duro, como o próprio filho, mas que ela cuidou deles o resto da vida, procurando na reencarnação subsequente, ela procurando transmitir para ele as informações, procurando junto a Francisco de Assis, junto a todas aquelas reencarnações que ela teve como freira, né? Até perguntaram por que essa situação desse reencarne como freira. Divaldo disse que ela explicou se era simplesmente para continuar a estudar. Ela tinha uma liberdade, ela gostaria de ter liberdade, por isso que ela encarnava como freira, inclusive com o mesmo nome, para que ela tivesse liberdade. Ela achava que um casamento, um matrimônio, ela teria naturalmente um aprisionamento do que ela planejava fazer, do que ela desejava fazer. Ela tinha maior liberdade, ela tinha exclusivamente se dedicado a essa causa. Durante o tempo que nós estávamos lendo alguma coisa para transmitir para vocês, eu tinha uma coisa para dizer para você. Fala alguma coisa sobre isso. Alguém daqui, algum de vocês já viu aquela série que tem de Joana e Sorrow e Lady La Cruz, da Netflix? É uma série que ela retrata, assim, em um aspecto humano, o que foi, por exemplo, a Joana de Ângeles, quando participou daquele processo reencarnatório, como Sorrow de La Cruz. Mostra o sofrimento que ela passou no primeiro convento que ela escolheu, que era um sofrimento atroz, tanto é que ela não aguentou, pediu para ir para outro convento, e mostra toda a história da Sorrow de La Cruz. E tem dois aspectos assim, que me chamaram a atenção, que, do ponto de vista espírita, não bate. Não tem nada a ver com discriminação. A primeira é o seguinte, ela é retratada, né, a diretora, o nome dela, Patrícia Arriaga Borda, ela retrata a solidez sob a ótica, né, da vendagem da história dessa grande poetisa, grande escritora, grande cabeça que ela era. Ela retrata, seguindo naturalmente uma corrente, que seria aquela corrente minoritária, né, demonstrando, inclusive, na série, ela sendo lésbica, né, ela teve uma sexualidade homossexualista e que teve, inclusive, caso dentro do convento que ela se encontrava. A gente, se a gente observa sobre a doutrina espírita, não tem nenhuma dessas encarnações, nenhum reparo, nenhuma observação, e nem existe, por exemplo, nos maiores historiadores na época, de que ela tenha sido isso. Existem cartas que ela, inclusive, carta que ela escreveu para a vice-rainha, que realmente a primeira vice-rainha foi quem a apoiou, que deu, que se encantou por ela, se apaixonou por ela, etc. E tem essas correspondências todas, que até hoje o historiador nenhum diz que efetivamente houvesse essa situação. A segunda situação, e me entendo, pessoal, não existe aqui nenhuma crítica ao fato dela se ela fosse lésbica, se ela tivesse qualquer tipo de problema, de sexualidade, porque ela teria a mesma importância, ela teria a mesma grandeza para nós. Apenas não existe, sob o ponto da ótica da doutrina espírita, não existe essa comprovação, não existe essa situação. A segunda situação que eu vi é que ela tenta se ela cuidando das freiras, as companheiras dela do convento, ela tenta se auto-inocular o vírus da peste para morrer. Como se ela estivesse num processo de suicídio.
E a gente não pode acreditar que a criatura que teve a grandeza de uma cruz, não negar, de repente, por conta do sofrimento que ela teve, ela negar a vida. Se ela tivesse negado a vida, como é que ela teria reencarnado grandiosamente aqui no Brasil, como Joana Angélica? Então, assim, às vezes as pessoas buscam uma orientação, buscam um conhecimento de Joana de Ângeles, e tem muitas formas de você ter o conhecimento. Muitas vezes você busca o conhecimento sem ser com foco na doutrina espírita, e realmente pode naturalmente acontecer alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas fazem as coisas para vender, para ganhar dinheiro. Outro dia eu vi um espírita, ele fazendo um reparo com relação às obras de uma determinada escritora. Escritora que escreve, faz aí uma série de livros, e ele contestando a forma que aquela escritora ela usou, naturalmente, diferente da de Chico. Chico pegou um homem pobre, vivia do seu salário. Todas as obras de Chico, ele tinha assinado em cartório um acordo que iam para instituições de caridade. Dessa escritora, ela está milionária com as obras que ela arrecada no plano espiritual, ajudando, transmitindo aquela informação. Quer dizer, ele contestando que é válido essa informação, é válido ela transmitir tudo isso, mas ela tem uma finalidade financeira em todo esse processo. Diferente de Divaldo, diferente de Chico. Por quê? Porque toda a obra que eles produziram, que é imensa, com a ajuda do plano espiritual, está sendo transformada em doações para cada instituto de caridade. Então, assim, a gente precisa buscar as informações corretas nos meios que são realmente sérios, comprometidos. Então, essa história de você tentar dizer que ela tentou se inocular, ela foi a última a morrer no convento, já doente, já passando pelo sofrimento da doença, ela foi a última a morrer, cuidou de todas as companheiras. Como é que ela se prejudicando, digamos, lambendo a pessoa, ou aspirando, ou fazendo aquilo ali para morrer? Não existe isso, porque realmente a gente sabe que quando a pessoa desencarna através do suicídio, mesmo no caso do suicídio, como foi o caso do nosso lar, né, a gente vê que era um suicídio, de André Luiz, que é um suicídio involuntário, quer dizer, ele fumava, ele bebia, ele vivia em noitadas, um suicídio involuntário. Quanto mais um suicídio provocado, se você provocar agora, está contraindo uma doença para morrer. Então, realmente, a gente sabe que não aconteceu isso, porque se tivesse acontecido, ela não teria tido uma reencarnação tranquila, brilhante, como foi a outra encarnação dela. Eu tenho que, né? A figura de Nilson, ela foi considerada em artigos como sendo de um brilhantismo tremendo, né? Porque as pessoas tentam, às vezes, chocar as outras. Aí chegaram para Nilson e perguntaram: enquanto Divaldo percorre o mundo inteiro, em palestras, conhecendo inúmeros países, né? Como é que você se sente? E ele, humildemente, ele disse que ele se encontrava no lugar onde ele desejaria estar, realizando aquele trabalho de acolhimento daquelas criaturas que passavam naquele processo de fome, de abandono na rua de Salvador, que ele gostaria de realmente concluir aquilo. E ele sabia que aquilo ali que estavam realizando não era tão fácil. O próprio Divaldo tentou suicídio. Ele, num determinado momento de obsessão, ele tinha um obsessor que perseguia ele desde quando era pequenininho, desde quando ele se entendeu, que ele começou a entender o que era a mediunidade. Esse obsessor perseguia, porque segundo esse obsessor, ele tinha induzido ele à morte. E só deixou de obsidiá-lo quando ele viu que uma criança que foi acolhida no orfanato, ele reconheceu que era a própria mãe dele. Aí ele disse: estou me afastando, não vou mais obsidiar você. Agora eu entendi a sua mensagem, porque
Agora eu entendo que realmente você é outra pessoa e que você está trabalhando, cuide bem da minha mãe, etc. Então, ele passou por esse processo a ponto de tentar o suicídio. As pessoas que têm mediunidade, e principalmente as pessoas que se dedicam a resgatar criaturas que estão perdidas, desencaminhadas, elas sofrem muito com o processo de obsessão indireta. Isso é, aquele obsessor não tem nada contra você, você nunca fez nada para ele, mas ele não gosta de você, porque você está tirando das mãos dele aquelas pessoas que ele mantém sob julgo, e que você, como presidente do centro, você como trabalhador do centro, você que dá passe, aquela pessoa que faz um trabalho de esclarecimento, como esse aqui, procura fazer, elas sofrem uma obsessão muito grande, elas são muito, digamos assim, muito castigadas, né? A gente tem todo um processo, tem toda uma proteção espiritual, porque, do contrário, nós estaríamos entregues, né? Mas as pessoas sofrem muito, a gente sabe muito bem disso, a gente já passou colegas com essa situação que muitas vezes baixam a frequência, baixam a vigilância, e às vezes eles são arrastados nessa correnteza de pensamentos, e a gente sabe muito bem que a gente vive hoje por conta da sintonia, né? As pessoas pensam que não, mas o livro do Espírito diz que os Espíritos nos dominam muito mais do que nós imaginamos. Às vezes eles nos conduzem. E como é que eles nos conduzem? Nos conduzem como Jana conduz, né? Com palavras bonitas, com palavras esperançosas, mas se você estiver na sintonia dela, se você não estiver na sintonia, se você baixar a sua sintonia, você começar a ouvir, um exemplo, se você ligar sua televisão em alguns programas aí, que traduzem notícias ruins do dia a dia, né? Tem televisão aí que só fala do conflito agora de Israel e Palestina, toda hora, o dia todo, a todo momento, mostrando as atrocidades, mostrando tudo. A gente sabe que está acontecendo aquilo. Mas se você entrar naquela sintonia ali, pessoas que todo dia têm que assistir uma ronda policial para ver a quantidade de mortes que teve em Garim, região, quantos acidentes teve, quantos estupros, quantas mortes, etc. A pessoa que entra nesse clima, a pessoa que entra nessa sintonia, ela não tem paz, ela não vai ficar na tudo normal, porque muitas vezes já se aproxima entidade que já se vangloriam disso. Da mesma forma que a gente, quando chega num bar, que começa a beber, algumas entidades vêm se apoderar daqueles fluidos que nós estamos ingerindo, né, do álcool, etílico, etc. Da mesma maneira, essas pessoas que se comprazem com notícias ruins, que se comprazem com fofoca, que se comprazem com desgraças alheias, começam a se aproximar da gente. Então a gente tem que ter realmente um cuidado imediatamente e seguir aquilo que Jesus nos falou, que era orar e vigiar. Eu vi uma entrevista de Val, eu não me lembro se foi até 2025, foi 2030, ele disse que o mal do mundo não é do século, não é só do século, de todos os tempos, vai ser a depressão. E a maior causa de morte no mundo vai ser suicídio. Se a gente parar e observar a quantidade de suicídios que a gente está presenciando, a quantidade de pessoas com depressão, a quantidade de pessoas com problemas de ansiedade, pessoas que não se controlam, pessoas que não conseguem dormir, começa um processo, e esse processo, se você não cuidar, se você não se vigiar, se você não procurar entrar numa outra sintonia, você começa a não ter mais controle da sua saúde. A síndrome do pânico, a depressão, as fobias, todas essas situações são doenças que a gente tem na alma. E muitas vezes a gente não percebe. Por exemplo, uma das maiores ferramentas que nós temos hoje, eu vi outro dia um padre dizer que quem matou mais pessoas no mundo foi esse aqui, o celular. Matou a câmera fotográfica, matou o computador, matou a televisão. Babá. Pois é, matou o babá, matou, por exemplo,
Música, por exemplo, acabou. Quem é que tem mais som em casa? Até a lanterninha ela matou, até aquela lanterna que a gente precisava ter em casa matou. Por quê? Porque hoje nós, inclusive os cientistas fizeram uma pesquisa do homem do futuro, daqui a 40, 50 anos, que é uma pessoa com a mão assim, um dedo aqui, quer dizer, isso é uma ferramenta que nós temos hoje, talvez. Sem contar que é mentiroso e fofoqueiro. Pois é, sem contar isso. O que acontece é o seguinte, nós temos que ter um cuidado especial com o celular. Veio o médico dizendo, crianças com um celular chorando, que quando coloca o celular na mão, ela para de chorar, ela até linha criou nela aquela expectativa. E o psicólogo disse, são crianças que têm realmente, na hora, o celular ele proporciona um efeito de reconhecimento, um efeito de ganho, né? E ele disse que esse tipo de reconhecimento depois, principalmente porque o celular, segundo ele tem o poder de gerar nas criaturas dopamina igual a quem consome cocaína. E ele disse que as crianças hoje expostas a celulares, especialmente aquelas com 2, 3 anos de idade, são crianças propensas no futuro a ser usuários de droga, porque elas buscam a satisfação que o celular dava, e só quem dá isso é a cocaína, a maconha, etc. Então a gente precisa estar atento a tudo isso. Joana de Ângeles, ela traz inúmeras obras através da psicografia de Divaldo, que nos fala dessa saúde psicológica, que a gente precisa ter uma saúde psicológica. E a gente, muitas vezes, a gente não se apercebe, por exemplo, que eu não preciso disso. Eu posso passar um dia sem celular, posso passar 2 dias sem celular, 3 dias que eu não vou morrer. Mas tem gente que começa a ficar ansiosa, suando, porque esqueceu o celular em casa. Bom, se não foi para alguém descobrir alguma coisa sobre ele, tudo bem, mas se foi porque não consegue mais viver sem o celular, vamos fazer uma revisão na vida da gente. Por quê? Porque a saúde psicológica hoje das pessoas, principalmente durante essa pandemia, elas foram alteradas. Quem não tinha problemas mentais, problemas psicológicos, apareceu. Quem tinha, agravou-se. Chegou um momento que a gente percebe que pessoas mudaram. A esposa de um amigo meu disse que ele passava 12 dias fora, chegava em casa, ela já tinha um bilhete. Deixa as roupas aí, bota na máquina de lavar, daqui a 14 dias eu falo com você, como é que o casamento sobrevive? Aí ele viajava de novo, era mais 15 dias. Então a gente precisa, isso são observações que a gente faz, que a gente precisa de uma saúde psicológica. A gente precisa colocar em prática todos esses ensinamentos de João. A gente precisa de educação, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de evolução, mas a gente vai precisar sim se policiar, se vigiar, vigiar aquelas pessoas que a gente ama, não com o intuito de punir, não com o intuito de criticar, mas com o intuito de aprimorá-la, porque não existe nenhuma outra forma da gente conseguir, aos olhos de Deus, conseguir evoluir. Se você evoluir sozinho, se você evoluir somente de forma egoísta, só você, senão eu consegui chegar no ponto em que eu cheguei aqui. Família, isso aí não me incomoda, não me importa. Não é essa a ótica de Jesus. Não é essa a forma que a doutrina espírita vê no desenvolvimento do ser humano. Ele vê que o espírito, ele só evolui quando ele melhora, quando ele produz realmente uma melhoria na sua vida e quando ele consegue também produzir uma melhoria daquelas pessoas que estão próximas, porque a gente um dia vai ser julgado não só pelo mal que fez, pelo bem que deixou de fazer, que poderia ter sido feito e que a gente não fez. Então, que isso nos sirva realmente, principalmente quando a gente fala sobre um assunto desse, a gente primeiro se volta para a gente, que vai pesquisar, vai estudar, vai fazer realmente, e é como se estivesse apontando tudo para a gente. Eu peço a vocês que, enquanto a gente está no caminho, enquanto a gente está encarnado ainda, que a gente procure pensar sobre isso, analisar sobre isso, ver que a gente precisa de tão pouco para ser feliz. Coisas simples, né? E que a gente não valoriza. Você só valoriza quando você passa por um problema de saúde, que você sente que o dinheiro que você ansiava, que a beleza que você ansiava, a inteligência que você ansiava não vale nada. Você
Você tinha que ter produzido coisa diferente do que simplesmente estar se preocupando com essas situações. Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja, que Joana Dias também possa continuar nos incluindo, possa continuar nos orientando na nossa jornada. Muito obrigado a vocês. Pois é, meus irmãos. Hoje escutamos um pouco da história de nossa mentora, Joana de Ângelo, né? Das várias encarnações que ela teve. E hoje Flávio falou sobre Joana de Cusa. Eu, particularmente, é uma das encarnações dela que eu mais me emociono. De todo aquele sofrimento que foi passado, né? Mas, assim, aquela certeza da fé que ela tinha em Jesus era uma coisa impressionante, né? Então, que a gente, se vocês quiserem conhecer mais sobre Joana de Ângelos, tem esse livro, A Veneranda Joana de Ângelo, que fala todas as encarnações dela, certo? E esse livro, o outro aqui também, Joana e Jesus, uma história de amor, maravilhoso. Então aqui também fala de todas as encarnações dela, falada por Divaldo, onde a gente aprende muito sobre ela. Então, se quiserem se aprofundar, Érica tem aí na livraria, né, Érica? Esses dois livros tem na livraria, né? Então hoje, gente, como é de costume, a nossa casa sempre sorteia um veículo, né? Toda quinta-feira. E hoje temos um veículo aqui, Cláudio colocou, Enquanto Houver Amor, né? É um romance espírita. E deixa eu botar o outro óculos para eu ver assim, porque temos aqui 44 pessoas, certo? Alguém deixou de assinar para... Alguém deixou... O Luiz fez assim, eu pensei que dizem eu. O Luiz está escondidinho ali. Então, todos assinaram. Coisa boa, tá vendo? Tá todo mundo querendo ganhar um veículo, né? Isso é maravilhoso, né? Alguma entidade ali. E a próxima quinta comemora. E como eu já tinha falado no início, então outras pessoas chegaram depois. Esse mês de outubro estamos comemorando os 25 anos de fundação da nossa casa, né? Então tivemos palestra com Lidinei no dia 5, com Valdete Falcão no dia 12, hoje com o Flávio. E na próxima semana, que será o encerramento, que na realidade amanhã, dia 20 de outubro, comemoramos os 25 anos, que foi em 20 de outubro de 1998. Então, na próxima semana, a última quinta, iremos fazer o encerramento, e onde Fátima, nossa irmã, vice-presidente da casa, ela sempre costuma dizer que é o passo engordativo, que a gente vai ter na próxima semana, porque a gente vai ter um bolo, e onde nós vamos cantar parabéns para a Joana, e estão todos vocês convidados para participar conosco dessa comemoração. Irá ser com o nosso irmão Ricardo Brandão, de Arapiraca. Então, todos já estão de antemão convidados a vir participar desse encerramento. Então, vamos fazer o sorteio. Se for mais de 44 anos, tá bom? Daqui a 60 ou 60? É. Então, não, é muita coincidência. Número 6, Ruth Leandro. Mas assim, Aí vão dizer que foi... Vai ofertar para alguém? Foi alguma coisa, claro. Alguém veio pela primeira vez na nossa casa hoje? tem uma pessoa que veio. Primeira pessoa, quem foi que veio pela primeira vez na nossa Um amigo casa? aqui que está chegando pela primeira vez na casa. Nosso irmão? É. Esse aí eu conheço ele desde pequeno, inclusive. Ele Então também você veio venha na receber casa. meu irmão. É. Quer dizer, desde pequeno não tanto, né? Não tanto. Porque também assim eu ia ficar muito velha, mas já conheci ele há um bocado de tempo. Obrigado. Tudo bom, meu amigo? Gente, a gente comprou um apartamento. Entreguei, foi? Ele era vizinho nosso em Candeias. Um apartamento em Candeias, Ó, 1990. há 30 anos atrás, ó, tá vendo que Eu não dizia o tempo não, né? 91. tá vendo? Em 91 a gente comprou um apartamento, o pai dele era no primeiro andar, né? Né, exato. E a gente no terceiro, ó. Tá Grandes vendo? revelações. Tá vendo? Pois é. Seja bem-vindo E hoje, aqui à nossa tem casa, alguém viu, pra meu ele? amigo? Obrigado. Tá vendo?
Que coisa boa, né? Obrigada ao nosso irmão Alberto Flávio, né, por ter trazido mais uma mensagem para nós nessa noite. E agora eu vou chamar a nossa querida irmã Daniele. Antes de Daniele cantar, que essa voz horrível, né, que ela tem, que a gente acalma a nossa alma, o nosso espírito, né? Ficamos leves quando a gente começar a escutá-la, né? E antes que ela faça essa prece final, que é através da música cantada por ela, avisar vocês que hoje teremos o passe normal aqui na nossa casa, certo? Só na próxima semana que vai ter o passe engordativo, né, Cláudia? E hoje começando do mesmo jeito da semana passada. Primeiro as crianças com seus pais e os adolescentes. Sim. Em primeiro lugar. Certo. Vou até chamar, daqui a pouco quando terminar a prece eu chamo. Tá certo. Eles estão Então, muito elétricos. Pronto, então que a gente possa agora imaginar Jesus junto de cada um da gente, né? Ouvindo essa melodia, aí essa música para acalmar, e a gente eleva os nossos pensamentos, pedindo a Ele, que é o nosso guia, que é o nosso mentor, que nos acolha, que cuide de nós nesse processo que estamos vivendo, de tantas pessoas que não estão vivendo junto dele. Que possamos, Senhor, receber esse teu consolo, essa tua paz, esse teu amor, através dessa canção. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando um caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor é a semente, é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor é semente, é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem.